Professor, tivemos um Grenal, vamos falar primeiro de futebol, né, que é o nosso foco fundamental. Um Grenal, a gente pode dizer parelho, né, porque o Inter teve boas chances, 2 bolas na trave, o Grêmio também teve boas chances, né, inclusive uma com o Luciano por cima, que poderia, né, ter sido gol. Foi um Grenal digno de Libertadores, professor? Olha, há duas coisas a serem consideradas. A primeira é o jogo em si, até a interrupção dele com os desbandos de comportamento de vários jogadores, não apenas um. E isso foi o mais grave até. Até lá havia um jogo de futebol de qualidade, ou seja, de situações desenvolvidas com clareza, com penetração, com conclusão, com impacto e força e, sobretudo, com um sistema de marcação que em ambos me pareceu bastante avançado já. Ou seja, o bloqueio do meio-campo é feito a partir da ideia de ataque, ou seja, o time já sai para atacar fazendo a marcação. E isso é efetivamente uma contribuição dos dois técnicos. Esse Grenal até então, até quase 40, né? Não? Até lá era um Grenal com essa qualidade técnica e tática muito interessante. Aí houve o desatino. O desatino motivado por bobagens, infantilidades até, mas que, por outro lado, a gente agora tem que examinar com cuidado, é também a pressão que existia, que a gente não se dava conta de que ela era capaz de superar até os limites apropriados de uma boa convivência, que foi o caso. O desentendimento entre os jogadores é uma coisa corriqueira, um lance brusco de chão, né? Agora, o desentendimento já é palavra, já é atitude, já é olhar. E, em consequência, ali começou um tumulto que, olha, fazia tempo que não se via em futebol, né? O jogo ficou parado, sem possibilidade de avançar, houve todas as expulsões possíveis, quer dizer, aquele Grenal que nós acompanhávamos e que eu gostava, terminou. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que tem a ver também com a questão de crítica da mídia. Se criou ali o Grenal da Libertadores, o último Grenal, até porque vai ter a parada, né, dos jogos, sim, etc. Sim. E aí se criou uma imagem de vai ser o primeiro Grenal da Libertadores, mas o último Grenal antes da parada, e toda uma aura, matérias especiais. Né? Isso, de certa forma, não fomenta também essa questão da briga dentro de campo? Da eu acho que sim, acho que sim. O senhor acha, como imprensa, a responsabilidade? Acabou ficando, sem que a gente percebesse, uma mobilização absoluta. O estádio estava cheio, não é? E a torcida que foi lá foi a torcida para torcer. E o time que se viu em campo, um e o outro, era time de vencer. Então era uma situação realmente muito valiosa, muito boa de se ver e favorável em todos os aspectos, né? Mas havia essa pressão. E essa pressão ia se expressar lá por circunstâncias as mais variadas, como foi uma tolice quase o final do jogo e o conflito dos jogadores. E depois generalizado, e até que haja a intervenção do juiz com expulsões em número também absolutamente inadequado, inaceitável e, convenhamos, fora de propósito. Então isso empobreceu o jogo. Essa tensão, que a gente não percebia que tinha essa forma, mas que de repente pelo gesto quase que corriqueiro, infantil, eu diria, dos jogadores, acabou gerando uma situação de grande tensão, justamente por isso, porque era uma coisa aprisionada, segura, mantida em sigilo, a rigor, e que de repente tinha uma forma de expressão. Professor, voltando a falar um pouquinho de futebol, a gente vai ter que voltar a falar depois, né, sobre também esse conflito, mas um futebol
deu para ver também que tanto o Inter quanto o Grêmio eles não estão prontos 100%, né, professor? Muitos erros de finalização, principalmente. O Grêmio ainda precisa daquele meia, que nem a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, o Jean-Pierre, grande jogador, mas ele entrou só depois porque ele não está 100%. Alguns buracos de marcação. Os dois times precisam aprimorar coisas, né? Claro. A rigor nós estamos em início de temporada. A rigor. Claro, alguém dirá, não, parei um pouquinho, já começou. Sim, já começou. Mas eu digo, para definição assim de candidaturas, de vontades, não é? E de afirmações, nós estamos bem no início das coisas. O time do Grêmio, por exemplo, ainda não está formado, ainda tem uma série de pequenos detalhes que precisam ser completados, sob pena de que ele fique irregular dentro do campo. E vale o mesmo para o Internacional, talvez até valha mais, porque tem um novo técnico, porque tem uma mudança significativa de opinião e de conduta, né? Mas o que se nota é exatamente isso que tu observaste, Cris, é que os dois times ainda estão aquém daquilo que podem ser. E o Grenal, por essa razão, tem um elemento assim fantástico, até eu diria, porque afinal revela a igualdade entre os dois, mesmo na dificuldade. E nós teremos agora, logo em frente, se não parar, né, também o Campeonato Gaúcho, aparentemente vai tudo parar, mas nós teremos mais Grenais, não só pela Libertadores, nós vamos ter pela Libertadores, sim, mas teremos agora um Grenal pelo Gauchão. E professor, o que o senhor acha que vai de reflexos dessa briga, desse jogo que foi horrível, que foi um confronto horroroso, e o quanto os dirigentes e os técnicos têm de responsabilidade em transformar os próximos confrontos em exemplo? Essa é uma responsabilidade realmente que tu colocou bem. A direção de Grêmio Internacional precisa repensar o que aconteceu. Precisa se posicionar em relação ao que aconteceu. Porque o que aconteceu não foi simplesmente de que um jogador tenha provocado o outro ou coisa parecida e depois todos se provocavam. Não. Isso é apenas o desfecho, né, daquela situação de tensão. Agora, o que se percebe claramente é o seguinte, é que isso aí pode redundar numa espécie de expectativas negativas, de vontades não resolvidas. Isso é ruim para o futebol e é ruim, sobretudo, para a Grêmio Internacional. Então, eu acho que as direções agora precisam repensar o que aconteceu, como de resto nós todos estamos fazendo isso. O que é mesmo que aconteceu? Pois aconteceu uma situação invejável, incrível, inacreditável, não é? Que acabou derrubando tudo que estava sendo feito. E o que estava sendo feito era bem razoável. Se ficasse no 0-0, sem conflito, seria um Grenal de qualidade. Não foi por quê? Por causa do conflito. Então, as direções agora precisam pensar quais são as repercussões desses fatos posteriormente, até chegar ao novo Grenal, que daí tudo se repete. E professor, o senhor já trabalhou em muitos lugares fora daqui do Rio Grande do Sul. Queria saber do senhor, assim, o que o senhor acha que outras imprensas de outros estados pensam em relação ao que aconteceu ao Grenal, olhando o jogo como foi, principalmente o que aconteceu. O que se pode tirar, professor, olhando distante? Eu acho que isso não nos ajuda. Isso reforça uma ideia de que somos beligerantes, por exemplo, de que temos confrontações sempre a fazer, de que há provocações sempre em dia. Não chega a ser verdade, mas por outro lado, como é que você vai provar que não é, em parte, isso também? Então é um momento muito difícil e que necessariamente vai tomar conta de muito tempo, vai ter que exigir muito cuidado. Né? O Renato e o Cortez precisam ter muito cuidado no encaminhamento agora do time para novos confrontos, sendo que o que vier aí pela frente como Grenal é tão importante quanto esse que passou.
e pode repetir algumas coisas que são indesejáveis. Isso está em questão, isso está em jogo. É preciso prestar atenção. Professor, eu como entrevistador, antes disso, sou um grande fã, né? Principalmente da sua sabedoria. E eu vou fazer uma pergunta que é um tanto quanto difícil um dia depois de um jogo como esse. O que se tira de positivo, professor, de tudo isso? Do jogo e do que se viu? Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional estão progredindo do ponto de vista tático, técnico. Acho que estão. E é o início ainda, a gente não pode definir o que realmente vai se apresentar como definitivo, não se pode imaginar que seja isso ou seja aquilo, podem ser outras coisas também. Mas a verdade é que eu penso que eles progrediram, eles estão com a melhor ideia de conjunto, estão com melhor disciplina tática. O Grenal dessa quinta-feira foi uma prova disso. Até o conflito, que é digamos que é um acidente na carreira aí do jogo, o que havia? Havia uma igualdade de ações, uma troca de opiniões fortes dentro do jogo e, em consequência, uma qualificação dos times, que me pareceram muito correspondentes. Se ficasse o 0-0 sem o conflito, se diria, olha um Grenal de qualidade. E, professor, não tem como a gente não falar de algo que mexe com tudo, com a sociedade, inclusive com o futebol, que é o coronavírus, está paralisando tudo. É uma medida que muitas vezes as pessoas não gostam, porque vai parar o jogo, que o jogo é uma diversão, é algo que é bacana, é social, mas é fundamental, né, professor? É algo que tem assolado feito muitas vítimas, e é algo que é muito básico para que a gente dê uma estancada nesse problema que pode cada vez crescer mais, né, professor? Pode. E nós estamos exatamente, acho até que de uma certa forma a parte médica no Brasil, a medicina, os cuidados dessa natureza estão bem encaminhados. Acho que nós estamos atentos aos episódios. Os episódios eles são poucos dentro do país. Eles tendem a aumentar, essa é a tendência, ao menos dos especialistas, né? Mas, de qualquer modo, o que a gente tem agora pela frente é uma circunstância que nos escapa ao controle. Nós não temos ideia de como é que isso vai prosperar, se isso cresce mais, se isso se expande, se isso se torna outras formas. Isso é uma situação realmente prejudicada pelas circunstâncias. E, necessariamente, o futebol vai sofrer com isso. E, professor, só para a gente finalizar, de verdade, tem como se vencer as desavenças, talvez a falta de educação, talvez a falta de conduta, tem como se vencer com o futebol e com um respeito e responsabilidade, professor? Tem, acho que tem. Eu acho que, digamos assim, o objetivo grande dos clubes é ser vitorioso, tá bem. Agora, de que forma? É nisso que reside, digamos, a grande conquista, ou seja, é de uma forma qualificada, vitoriosa no campo, vitoriosa fora do campo, mobilizadora de torcida, mobilizadora de imprensa. Isso é exatamente o que está pela frente, precisa vir, e a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com tudo isso. Vai ser um momento difícil, porque indefinido ainda. Mas eu espero que a gente tenha, nesse sentido, um pouco de sorte, porque talvez dependa de sorte.